Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um curso aqui em parceria com o Séries Cursos Online. Dessa vez o curso aqui do Fisco, né? O pessoal aí que vai fazer concurso para a área fiscal. E a gente vai ter aqui 3 aulas de resolução de questões de raciocínio lógico e depois 3 aulas lá de matemática financeira. Tá? A gente vai começar por raciocínio lógico, nessas 3 aulas, trazendo aqui questões que vão oportunizar todos os temas que normalmente são cobrados em provas de raciocínio lógico para essa área. Tá? Não difere muito de outras áreas, a gente vai ter sempre que aprender a lógica das proposições, por exemplo, os operadores lógicos, os argumentos, as equivalências, tabela verdade, diagramas lógicos, tá? Isso tudo faz parte aí do nosso programa, tá? Então a gente vai começar com algumas questões de raciocínio lógico aqui. À medida que eu for trazendo, eu vou explicando para vocês, eu vou estar a maior parte do tempo voltado para os slides, porque eu preciso estar riscando lá para vocês entenderem, tá? Então vocês vão basicamente estar escutando a minha voz e vendo aí o que eu vou riscar, o que eu vou explicar e tudo mais, tá certo? Sempre que precisar fazer uma observação assim mais importante, eu venho aqui direto para você, para me dirigir, tá certo? Lembrar que vocês têm o plantão de dúvidas, onde vocês podem mandar aquele ponto que não ficou muito claro, que você não entendeu, a dúvida que você teve aqui da aula, alguma questão que eu fiz aqui que você não compreendeu, tá certo? Peço sempre que vocês digam qual foi a questão, tá? Não mandem a mensagem assim, professor, na aula 3, no bloco 4, quando o senhor falou isso, eu não entendi porque a resposta não era essa. Aí eu não vou saber qual é a questão, tá? Mandem assim, ó, professor, na questão número 8, da primeira aula de raciocínio lógico, eu não entendi isso. Tá certo? Que aí eu vou ver lá qual foi a questão 8. Se você puder botar o enunciado, é mais rápido ainda, porque eu já vejo ali na própria mensagem. Beleza? Mas aí você vai mandando aí do seu jeito, a gente vai aqui trocando figurinha nesse sentido. Ok? Então, espero que você esteja aí bem postado. Eu digo sempre que uma vantagem de curso online é que você assiste a hora que quiser, do jeito que quiser, onde quiser, né? Mas eu acho que você precisa estar bem postado aí, não é? Mesmo que você esteja deitado, mas tenha papel à mão, caneta, lápis, né? Para você fazer suas anotações e você poder depois fazer um resumo, um esquema e tal, e até a dúvida que você teve para você anotar e poder mandar para a gente. Beleza? Vamos lá então? Então vamos começar aqui com a questão número 1. Vem comigo. Seguinte. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Bom, primeiro deixa eu só esclarecer aqui, esse termo já apareceu outras vezes, tá? Lógica bivalente, já era o que danado a isso aí de lógica bivalente. Ora, bi significa, é um prefixo que indica 2, não é? E valente se refere a valor. Então, a lógica bivalente é a lógica dos 2 valores, ou seja, a lógica do verdadeiro e falso. Essa lógica que a gente estuda aqui para concurso público, tá? Só que o item diz que ele não obedece a esse princípio da não contradição. Na verdade, a lógica bivalente, ela atende a 3 princípios. O princípio da identidade, que diz que tudo que é verdade é verdadeiro e tudo que é falsidade é falso. É meio doideira, né? Mas é assim mesmo, deixa para lá, é o princípio da identidade, tá? A lógica também obedece ao princípio chamado princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído, que diz que só há 2 valores lógicos, verdadeiro ou falso, tá? Nem pense em um terceiro, porque ele não existe, já estaria excluído. E daí vem o nome princípio do terceiro excluído. E o terceiro princípio, que a lógica bivalente obedece, é exatamente o princípio da não contradição. Tá? O princípio da não contradição, que diz que nenhuma proposição lógica
pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Ou seja, nenhuma proposição lógica não pode assumir valores distintos, tá? De verdadeiro e falso. Só que o item disse que a lógica ambivalente não obedece a esse princípio. Obedece. Obedece a todos esses três e por isso o item está errado, tá? Isso é uma questão que fala aí dos conceitos iniciais da lógica, tá? Aquela introduçãozinha que fala só disso aí, de princípios e tal, é uma parte mais tranquilo. Quando cai na prova, todo mundo acerta, né? Quem fez um curso de qualidade, obviamente, né? Tá certo? Então guarde isso aí, porque a lógica bivalente é a lógica dos dois valores e obedece sim a esses três princípios, ok? Vamos lá. Questão número 2. Julgue o item que segue a respeito de lógica proposicional. A sentença: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? É justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? É uma proposição lógica composta. Bom, essa sentença é uma sentença interrogativa, tá? Anota aí, ó. Sentenças interrogativas, ou seja, perguntas, não é? Sentenças exclamativas, tá? Portanto, exclamações, e sentenças imperativas, ou seja, ordens, tá? Interrogativas, como essa que está aí, ou sei lá, qual é o seu nome, tá? Exclamativas, parabéns, ou então, que beleza, né? Imperativas, cale a boca, saia da sala, né? Ordens. Não são proposições. Não são proposições. Tá? Por que é que não são proposições lógicas? Porque uma condição para ser proposição lógica é que a sentença tenha um valor de verdadeiro ou de falso. Tá? E uma pergunta não pode ser verdade, nem pode ser mentira, não é? Imagine que eu dissesse assim: vá, você aí, me diga um exemplo de uma pergunta verdadeira. Como seria uma pergunta verdadeira? Já pensou? Quantos anos você tem? Verdadeiro ou falso? Não tem sentido, né? Me diga aí uma exclamação que seja verdadeira. Não tem uma exclamação verdadeira. Caramba! E aí, verdadeiro ou falso? Não casa, né? Ou uma ordem. Não é? Fique quieto. Isso é verdade ou é mentira? O quê? Só tem sentido verdade ou mentira para sentenças declarativas. Tá? Então, a condição, uma das condições para uma sentença ser uma proposição é, antes de tudo, ela deve ser uma sentença declarativa. Tá? Portanto, se a sentença é de um desses três tipos aqui, não é proposição e aqui o item está errado. Ok? Entenderam? Então, guarda aí também esse conceito, tá? Os princípios que a gente viu há pouco e aqui o conceito de proposição lógica. Ok? Muito bem. Terceira questão. Considere as seguintes proposições. P1. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo interferir na sua gestão, então o governo dará sinalização indesejada para o mercado. P2. Se o governo der sinalização indesejada para o mercado, a popularidade do governo cairá. Q1.
Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não interferir na sua gestão, o governo será visto como fraco. Q2, se o governo for visto como fraco, a popularidade do governo cairá. Tendo como referência essas proposições, julgue o item seguinte a respeito da lógica de argumentação. Na verdade, o item em si nem é de argumentação, tá? Só vai falar sobre tabela verdade. A tabela verdade da proposição P1 e P2 e Q1 e Q2 tem mais de 30 linhas. Ora, uma questão, portanto, que fala sobre a quantidade de linhas necessárias numa tabela verdade, tá? Essa quantidade de linhas, ela é dada por 2 elevado a n, ok? Onde esse n é o número de proposições simples participantes. Ok? Observem que são as proposições simples participantes de toda aquela estrutura lógica, que no caso é essa daqui. Tá? Bom, acontece que, se você for contar aqui, a gente tem P1, P2, Q1 e Q2, tá? Talvez você achasse que n é igual a 4, porque eu tenho P1, 1, P2, 2, Q1, 3, Q2, 4. 2 elevado à quarta, 16, item errado, calma. Calma, porque é o número de proposições simples participantes. Cada proposição dessa daqui, P1, P2, Q1 e Q2, cada proposição dessa é uma proposição composta, que envolve algumas proposições simples. Então, a conta para n não é feita aqui. A conta para n é feita aqui. Tá? A gente precisa contar quantas proposições simples tem aqui. Ó. Eu vou usar as cores para grifar, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, ele fala assim, ó, se a empresa privada causar prejuízo à sociedade. Aí já vai uma proposição simples, não é? Observe que ele diz em seguida, e, tá vendo? Conectivo lógico, já vai conectar com outra. Quer dizer, essa proposição P1 daqui, ela é uma proposição composta, tá? Que envolve essa amarela e tem mais outra aqui, ó. Vamos usar outra cor, tá? Porque já é outra proposição. O governo interferir na sua gestão. Então, o que ocorre? Então, o governo dará a sinalização indesejada para o mercado. Veja que só aqui, na proposição P1, nós temos 3 proposições simples participantes. Aqui está de amarelo, aqui está de azul e aqui está de verde. Isso quer dizer que se a gente fosse traduzir a proposição P1, ficaria, vamos imaginar, a amarela seria P e a azul vamos chamar de Q, então a verde vamos chamar de R. Ficaria assim, ó, tá vendo? Então eu não devo contar aqui uma, não, aqui nesse que parece ser uma, tem 3 proposições, tá vendo? Agora vamos para P2. P2 aqui, ó. Se o quê? Se o governo der sinalização indesejada para o mercado. Essa aqui a gente já passou por ela, não foi? Essa é a nossa verde, não é? Então, tem um então aqui implícito, né? Tem um então aqui implícito. A popularidade do governo cairá. Essa é nova, né? Essa é nova. Vamos estar aqui de roxo. É você não, rapaz. É você aqui, ó. De roxo. Então,
a popularidade do governo cairá. Tá? Seria, se a gente fosse traduzir, né? Seria, se R, né? Porque a gente já tinha usado essa verde como sendo R. Então, aí essa roxinha é nova, né? Vamos chamar de S. Se R, então S. Tá? Já vão 4, né? Aí a gente chega em Q1. Q1 diz, se a empresa privada causar prejuízos à sociedade, isso é a amarela, né? O nosso P. Não é? E temos aqui também conectivo, né? E se o governo não interferir, tá? Veja que tem uma negação aqui, mas o governo interferir, a gente já chamou de azul, não foi? Na gestão, tá? Mais uma vez, ó, então, implícito aqui, não é? O governo será visto como fraco. Essa é nova, não é? Essa não tinha aparecido ainda. Então, o governo será visto como fraco. Beleza? E, sim, se a gente fosse traduzir, né? Vamos fazer aqui a tradução. Como ficaria? O amarelo a gente chamou de P, não foi? Se P e não, ó, lembre-se que tem um não aqui, né? Não, o azul é Q, né? Então, não Q. Se P e não Q. Então essa vermelha é nova. O governo será visto como fraco, é nova, vamos chamar de T. Tá? E, finalmente, Q2. Se o governo for visto como fraco, essa é a vermelha, né? Visto como fraco. De novo, ó, de novo. Então, a popularidade do governo cairá. Essa é a roxa, né? A popularidade do governo cairá. Tá? Seria, traduzindo, se T, então S. Tá? Então, veja que em cada uma dessas proposições, P1, P2, Q1 e Q2, você tinha algumas simples participando. Tá? Então, o que a gente deve contar é isso. Ó, P1, se P e Q, então R. P2, se R, então S. P3, deixa eu botar assim, ó, I, não é porque ele está fazendo um I, né? P1, I. P2, se R, então S. E, vou apagar essa daqui. E Q1, se P e não Q, então T. E, finalmente, Q2, se T, então S. Pronto. Tá? Entendeu, né? Tá aqui, ó, P1 e P2 e P3 não, Jário, presta atenção. Q1, tá? Q1 e Q2, tá? Então, é isso que a gente tem que contar. Quantas proposições simples participam aí? A gente tem P, Q, R, S e T. Portanto, N é igual a 5. Tá? São 5 proposições simples que participam aí dessa composição. Então, a quantidade de linhas nessa tabela vai ser 2 elevado à quinta. E 2 elevado à quinta dá 32, né? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 32. Ele disse que a tabela tem mais de 30 linhas. Então, agora o item está certo. Com certeza, o que é que a banca fez? A banca chamou cada composição dessa, cada mini composição dessa, né? De P1, P2, Q1 e Q2, e formulou a conjunção aqui, ó, para você cair na armadilha. Para você imaginar, P1, P2, Q1 e Q2 tem 4. Então, 2 à quarta, 16, item errado.
Não. A quantidade de linhas é 2 elevado a n, tá? Mas esse n é a quantidade de proposições simples que participam da estrutura toda. Tá? Então, não caia nessa, era uma armadilha, uma casquinha de banana aí que o CESP armou para quem estivesse desprevenido. Beleza? Entenderam? Tranquilo. Isso aí é muito cobrado em prova do CESP, tá, gente? As provas da área fiscal, vocês sabem que não serão mais elaboradas pela ESAF. A ESAF não está mais como banca organizadora e a grande tendência é que seja organizado pelo CESP ou pela Fundação Carlos Chagas, a FCC. Por isso que a gente está trazendo questões aqui dessas duas bancas. Tá? Então, se for CESP... Aliás, esses primeiros conteúdos introdutórios, o CESP é quem cobra. Vocês vão ver que essas primeiras questões são todas do CESP, né? A FCC não costuma cobrar essa parte introdutória, ok? Mas vamos lá. Mais uma questão aqui para você. Questão número 4. Questão 4 diz o seguinte. A tabela a seguir mostra o início da construção de tabelas verdade de proposições compostas a partir das proposições simples, P, Q e R. Tá vendo? Proposições simples, tá? P, Q e R. Só para a gente conferir, no caso aqui, está na cara que n é igual a 3, né? 3 proposições simples, e a quantidade de linhas da tabela verdade é sempre 2 elevado a n, tá? Esse 2, gente, é fixo, tá? Esse 2 se refere a verdadeiro e falso, tá? É sempre 2, na base é sempre 2, não muda, é uma fórmula, tá? Esse n é que vai mudar. Então, no caso aqui, seria a continha de 2 elevado ao cubo, né? São 3 proposições, P, Q e R, né? O que daria 8 linhas. Se você contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 8 linhas. Bom, para a gente aproveitar aqui essa oportunidade, vamos lembrar como é que você, se precisar começar uma tabela verdade, como é que você faz essa atribuição desses V e Fs que aparecem aí, tá? A sugestão é a seguinte, na verdade não existe nenhuma obrigação. Você pode preencher aqui esses valores, ó. Deixa eu passar um traço aqui, ó. Desse traço para cá, a gente atribui os valores, né? Do traço para a direita, a gente fazer as operações que a gente quiser, tá? Mas a gente precisa dar conta de arrumar aqui nessas 8 linhas todas as combinações possíveis de valores. Observem que em cada linha tem uma combinação diferente. Por exemplo, na primeira linha, você tem V, 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 né? As 3 V. Veja, em nenhuma outra linha você tem as 3 V. Tá? Em nenhuma outra linha você tem as 3 V. Você vê que na última linha tem as 3 Fs. Ó. Só tem lá. Nenhuma outra linha você tem as 3 Fs. Tá? Então, o nosso objetivo, imagine que isso aqui estivesse tudo em branco, tá? O nosso objetivo é preencher isso tudo, tá? Só que não vai dar certo, é claro, você fazer isso, digamos, na doida, né? Aleatoriamente. Bota aí as 3V, as 3Fs, bota agora VVF, bota agora FVV, bota agora VFV. Daqui a pouco você já se perdeu e já não sabe mais o que botou, nem o que falta botar, tá? Então, qual é a sugestão para que você faça a coisa com um padrão? Você pega a quantidade de linhas, no caso aqui 8, né? E divide por 2. Divide ao meio. Quanto tem a metade de 8? 4. Então, você descarrega em blocos de 4. 4V, 4Fs. Tá vendo? Na primeira coluna, tá? Na primeira coluna, 4V, 4Fs, de 4 em 4. Na segunda coluna, aí você pega a coluna anterior, não foi de 4 em 4? Divide agora 4 no meio. Quanto é a metade de 4? 2. Então, agora vai descarregar em blocos de 2, ó. Tá vendo? 2V, 2F, 2V, 2F. Na coluna seguinte, a terceira coluna, você pega a anterior, ó, a anterior foi de 2 em 2, né? Então, divide ao meio. Metade de 2, 1. De 1 em 1. 1V, 1F. 1V, 1F. 1V, 1F, 1V e 1F.
tá? Bom, mas por que é que a banca já deu isso aí preenchido? Por que é que a banca já deu isso aqui todo preenchidinho direitinho? É porque ela é boazinha? É não. É porque ela vai, veja, dar uma proposição aqui, ó. Ela vai dar uma proposição, que é essa daqui, para você preencher e dizer se de cima a baixo vai dar esse resultado, tá? Obviamente que, como não existe nenhuma obrigação de preenchimento, alguém poderia botar os 3Fs nessa linha, alguém poderia botar os 3V aqui, essa daqui vinha para cá, essa não tem nenhuma ordem obrigada aí, tá? Então, para alguém fazer menção a um determinado resultado final na tabela, tem que amarrar a que ordem de combinações aquilo está se referindo, não é? Por isso que toda vez que a banca diz assim, ó, a última coluna de cima para baixo vai ser assim, ela tem que dar o começo. Porque imagine, cada um de vocês preenchendo isso aqui, tá? Em ordens de linhas diferentes. Não tem nenhuma obrigação de ser, como eu falei há pouco, tá? Não tem nenhuma obrigação. Então, você ia ter resultados no final diferentes, né? Para todo mundo. Então, é por isso que ela deu o início, tá? Então, para esse início aqui, no final desta proposição, vai dar esse resultado. Vamos ler aí formalmente, né? Ele diz assim: julgue o item seguinte, considerando o correto preenchimento da tabela anterior, se necessário. Os elementos da coluna da tabela verdade correspondente à proposição P, I, Q ou R, de cima para baixo, na ordem em que aparece, são VV, VV, FV, FF. Certo ou errado? Vamos lá. P, I, Q ou R. Observe que a gente precisa primeiro construir aqui Q ou R. Não é? A gente nem vai usar essas colunas todas, tá? Q ou R. Bom, nesse momento você precisa agora dominar os operadores lógicos, né? Isso é uma disjunção inclusiva, né? Um ou. E toda vez que você vai conectar duas proposições pelo ou, se alguma for V, o resultado já dá V. Basta uma ser V, tá? Pode ter mais de uma, mas basta uma. E atenção, você não vai olhar para aqui, ó. Você vai olhar para aqui, ó. Q ou R, tá? Então, ó, aqui tem logo 2V, dá V. Aqui tem um V, dá V. Aqui também tem, dá V. Aqui não tem, tá vendo? Então dá F. Aqui tem 2, tem que ter pelo menos um. Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui não tem. Ei, Jairo, isso aí é uma regrinha para o OU, é? Exatamente. O OU funciona assim, em termos de valor lógico, quando houver nas partes conectadas pelo menos um verdadeiro, o resultado daquele OU vai ser verdadeiro. Tá? Isso vocês têm que compreender. Tá? Quando a gente dá os cursos completos, teóricos e tudo mais, aí vocês vão aprender isso direitinho, tá certo? Se você é assinante aí, né, do SES Play, você tem acesso aí a assistir, por exemplo, Começando do Zero, onde eu explico isso bem direitinho, é uma aula praticamente para falar de todos os operadores, tá? Então, se você tem dificuldade, vai lá, acesse esse curso do Raciocínio Lógico Começando do Zero, professor Jairo Teixeira, você vai ver lá essas explicações, ok? Bom, e agora, para fechar, a gente vai fazer P, I, esse Q ou R, que a gente acabou de fazer. Tá? Então, agora, ó, agora é o seguinte, ó, a gente não vai olhar nem para Q e nem para R. A gente vai olhar, marcar aqui para dar um destaque. Para P, oh meu Deus, é você não, rapaz. É o marcador amarelo. Pronto. Vai olhar para P e para Q ou R, tá? Para construir aqui, ó, P, I, Q ou R, tá? Então, ó. Então, esquece essa coluna,
Esquece essa coluna, a gente vai estar olhando para aqui, ó. V, tá? Agora veja que o operador é o I. A gente fez o OU, né, há pouco, o OU, e agora é o I, tá? Então, como é que funciona esse aqui do I? No I, só dá verdade se todas forem V. Não pode ter só uma V, a outra E. Não, tem que ser todas verdadeiras. Então, na primeira linha, verdadeiro, verdadeiro, dá V. Segunda linha, verdadeiro, verdadeiro, dá V. Terceira linha, verdadeiro, verdadeiro, dá V. Quarta linha, verdadeiro, falso, dá F. Quarta linha, quinta linha, sexta linha, tá vendo? Ou quinta linha, sexta, sempre tem um falso, tá vendo? Aqui sempre tem um falso, então nem adianta mais, porque vai dar tudo falso. Só dá V se forem todas V, tá vendo? Então o resultado final fica assim, as 3 primeiras V e as 5 últimas F, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, as 3 primeiras V, agora aqui está errado, seria F, e aqui está errado, seria F. Bastaria um erro aí que o item já estaria errado, tá? Então se liga aí, porque é assim que a gente preenche tabela verdade, ok? Então, estou vendo aqui que nosso tempo já estourou, mas daqui a pouco eu venho no segundo bloco com mais questões para vocês.